Bom dia a você, se nos escuta pela manhã, boa tarde, se nos escuta um pouco depois, boa noite, se vai rezar agora no silêncio da noite, fazendo esse encontro sempre tão salutar, tão importante. Seja sempre um homem de oração, seja sempre uma mulher de oração, um jovem que reza. A oração é o respiro da alma. Rezar é, sem dúvida, uma necessidade do ser humano. Ser humano que não ora, que não reza, vive incompleto. E a palavra de Deus é a melhor fonte de oração. Leitura orante da Bíblia. Guarde bem isso, pesquise sobre isso. Eu tenho falado sobre isso aqui. Sobretudo, nós católicos precisamos dar esse passo mais definitivo nesse amor com a palavra, tê-la sempre conosco, amar a palavra, carregá-la onde formos, ter intimidade com a palavra e ensiná-la aos outros. Vamos, pois, a ela. Lucas capítulo 21, versículos de 20 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já sabemos que nesses textos escatológicos, ou seja, os que falam das últimas realidades, vem misturadas duas realidades: a destruição de um tempo, que era o tempo de Jerusalém, e o fim da história, que é o final de tudo, quando então Jesus voltará. Aqui se misturam as coisas, os detalhes são muito difíceis de precisar e de interpretá-los, só sabemos que de fato Jesus está vaticinando, prevendo a destruição de Jerusalém para a próxima. De fato, se dará alguns anos depois da sua morte, no ano 70. Estava previsto pelas profecias bíblicas. O pecado de Jerusalém levaria a cidade sagrada, a cidade eleita, à ruína. Não era um mero acontecer político, era fruto de um pecado que Deus tinha dito aos profetas anunciassem a Jerusalém, que se não fosse mudada a sua conduta, a ruína seria inevitável. Jesus está dizendo que ela é agora de fato inevitável. O endurecimento de coração dos habitantes de Jerusalém, o afastamento deles de Deus, levará a cidade à ruína. Aconteceu assim. E Jesus lamenta profundamente. Imaginemos as mulheres grávidas que não podiam fugir, tinham crianças, as que tinham crianças também de peito, as grávidas, por causa da dificuldade de se locomover, igualmente as que tinham crianças, tinham que ficar por ali à mercê de tanta violência. Que coisa tão triste deve ter sido aquilo tudo, como os relatos históricos de fato mostram que foi. Jesus depois também vai dizendo de uma outra época que não sabemos precisar o tempo em que haverá a sua segunda vinda, na glória, agora não mais na debilidade do existir humano. Jesus veio a primeira vez na fraqueza do existir humano, a segunda será na majestade da sua glória.
inesperada como um relâmpago, mas também maravilhosa como esse clarão de um relâmpago. Jesus virá para pôr fim à história, mas não para nos atemorizar. Pelo contrário, ele fala: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Será maravilhoso. Aliás, a igreja vive assim, nessa expectativa há muito tempo. Em cada missa, depois da consagração do pão e do vinho, a igreja fala: proclamamos, Senhor, a vossa morte. Nós anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, a vossa vinda segunda. Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos a tua morte e ressurreição e esperamos, Jesus, a tua vinda gloriosa no fim dos tempos. Sim, porque não há o que temer se ficamos fiéis a Jesus, se procuramos nos converter sempre mais ao Evangelho. Não há o que temer. Sim, deveremos temer se não reconhecermos Jesus que vem ao nosso encontro, sobretudo na pessoa dos pobres, como ele mesmo falou: eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava doente e não me visitastes, eu estava preso e não me visitastes, eu precisava de você e você foi indiferente. Seja a pessoa de Jesus nos evangelhos, nos sacramentos, seja a sua presença especial naquele que sofre. Aí sim haverá muitos motivos de temer. Ignorar Jesus, viver como se ele não fosse uma presença real, isso é muito grave. Senhor nosso Deus, nós pedimos essa sensibilidade aos acontecimentos da história e, sobretudo, essa sensibilidade à tua presença nos meios sagrados que o Senhor nos oferece para a nossa salvação, na Eucaristia, na confissão e perdão dos pecados, nos sacramentos diversos, na Santa Crisma, no batismo. Pedimos a sensibilidade para a tua presença cotidiana que nos visita, nos pobres, nas diversas ocasiões, para sermos bons, para fazermos o bem ao próprio Deus, presente no enfermo, no encarcerado, nos necessitados das diversas necessidades existenciais. Ajuda-nos a estarmos atentos e a desejarmos com alegria que o Senhor volte para estabelecer a plenitude do reino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vigilância e fé. Fiquem com Deus.